Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Vou deixar uma palavra de reflexão para o teu coração que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 4, no seu verso de número 1 a seguir. E a Bíblia diz que Jesus, louvado seja Deus, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E a Bíblia vai nos afirmar que lá Jesus foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia afirma que Jesus ele sentiu fome. E Jesus sentindo fome, o diabo se apresentou diante de Jesus e disse a Jesus: Tu não é o Filho de Deus? Transforme estas pedras em pão. E Jesus falou, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras, que nós observamos esse texto sagrado, Deus nos ensina algo. O que Deus nos ensina por meio da palavra é que nós podemos resistir às tentações, porque o tentador é o diabo. Mas o objetivo do diabo é que nós desobedeça a Deus. O objetivo do diabo é que nós nos afaste de Deus. Mas Deus, por meio dessa palavra, ele traz um ensinamento para mim e para você. Que nós temos que conhecer a palavra de Deus e a praticá-la. Nós aprendemos com esse texto que nós temos que vigiar e ter uma vida de oração. O Senhor Jesus nos ensina por esse texto que é necessário nós crer e ter convicção nas promessas de Deus sobre a nossa vida. É necessário nós permanecer. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é direção nas nossas vidas. A Bíblia diz para nós vigiar e orar. A Bíblia nos ensina que nós temos que resistir o diabo e ele fugirá de nós. É isso que Jesus está nos ensinando. Porque a tentação, ela se apresenta diante de nós como uma bandeja, um prato, que diante do nosso desejo da carne, diante dos nossos olhos natural, parece até ser bom. Porque tudo aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, que vai satisfazer o desejo da nossa carne, parece até ser bom diante dos nossos olhos, mas é desagradável diante de Deus. E o inimigo ele lança as suas armadilhas, os seus enganos, as mentiras, para que nós venha desobedecer a Deus, porque o objetivo do inimigo é que nós venha desobedecer a Deus. Mas o Senhor Jesus, por meio desta palavra, ele nos ensina que nós temos que permanecer na palavra de Deus. Nós temos que andar na luz da palavra e fazer aquilo que a palavra nos instrui. Porque quando nós praticamos na nossa vida o que a palavra de Deus nos ensina, quando nós abrimos o nosso coração e nós guardamos a palavra e nós praticamos, nós vamos andar em retidão diante do Senhor. Nós vamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E toda a palavra de Deus, ela é profética na nossa vida. É uma ordenança de Deus sobre a nossa vida.
E quando nós cremos e quando nós obedecemos a palavra, assim será feito na nossa vida segundo a palavra de Deus, que é a vontade do Senhor estabelecido para conosco. Então, você que ouviu esta palavra, esse ensinamento de Deus, então permaneça crendo na palavra do Senhor. Permaneça buscando conhecer a palavra de Deus e também no seu dia a dia coloque em prática a palavra de Deus que você ouviu ou que você meditou nas Escrituras Sagradas. E que a palavra do Senhor venha ser sempre a direção na minha vida e na tua vida. Porque a palavra de Deus é vida e salvação para aqueles que creem. Que o Senhor Jesus continue sempre te abençoando em nome de Jesus.